Vamos fazer a leitura em Gênesis, do seu capítulo 3, do seu versículo 1 ao 5, que nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aleluia, louvado seja Deus. E esse tem sido o principal objetivo, propósito de Satanás: sempre fazer o homem pecar contra Deus. E ele sempre usará de seus artifícios até conseguir. E tenham certeza, ele consegue, com todos aqueles que estejam despreparados e sem conhecimento. Mas quando lemos, vemos que Deus criou o homem para que o próprio homem tivesse uma comunhão com o seu Criador. Mas a astúcia de Satanás acabou convencendo o homem de que ele poderia ser independente de Deus. Porque essa foi a sutileza usada ao falar que eles seriam igual ao próprio Deus. E a partir desse evento, nós podemos ver o próprio Deus projetando um caminho para que o homem caído pudesse retornar para ele. Assim lemos no mesmo capítulo, no seu versículo 15, que diz assim: Isso Deus falando: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma promessa, essa foi uma determinação do próprio Deus, mediante aquilo que a serpente havia feito com o homem. Porque conhecemos que mesmo Satanás, quando habitava nos céus com o Senhor Deus, ele em seu coração se ensoberbeceu para se igualar a Deus, para confrontar a Deus. Mas ele foi vencido. E a partir daquele momento, ele continuou em busca de fazer com que aquilo que Deus criou se voltasse contra ele. E vemos aqui que ele deu início novamente através do primeiro homem e da primeira mulher que o próprio Deus criou. Mas o Senhor, neste momento, já projetou a derrota de Satanás. E assim deu-se já o princípio, a qual se iria concluir com a chegada do Salvador, a qual vamos ver mais para frente. Mas agora vamos entrar no tema pelo qual está se referindo o objetivo deste estudo, amados: o Evangelho do Reino.
E para dar início, é certo e conhecido de todos nós que a Bíblia, pela qual temos em mãos, ela faz parte em 2 períodos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sendo o Novo Testamento, por início, os 4 evangelhos, que se dá o nome de Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu Lucas e o Evangelho segundo escreveu João. São o início dos 4 evangelhos, que trazem informações da obra de Jesus na terra, que nos mostra a chegada do reino de Deus, através do nascimento e das obras do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, e assim fazendo cumprir o que foi determinado em Gênesis 3,15, como lemos. E Jesus nos mostrou o que realmente é o reino de Deus, em cada gesto, em cada fala, em cada atitude. E na oração do Pai Nosso, que Ele mesmo nos ensinou como exemplo, fica claro as obras do reino e como devemos agir. Então, mais uma vez, precisamos nos fazer a pergunta: que tipo de evangelho temos ouvido? Vamos ler em Mateus 6,15 o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 6,15. Aleluia. Já do seu versículo 1, que nos diz assim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Aleluia. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. E assim nos ensina o nosso Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do reino. Essa é a oração exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nos ensinar. E nesta oração, Jesus quis nos mostrar quem somos e o que precisamos fazer para termos parte deste reino. E o Evangelho do Reino vai ser como alguém que se apresenta diante de um espelho e vê a si próprio. E Jesus ensina que o Evangelho do Reino trata de pessoas. E hoje muitos têm apresentado um Evangelho que trata de coisas. E nesse mesmo capítulo, no verso 19 a 30, vemos que o cuidado é com pessoas. Em Romanos, da mesma forma, no seu capítulo 14, o versículo 17, Paulo também faz uma declaração a respeito do reino. Vamos ler. Romanos 14, 17, que assim vai nos dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Assim é apregoado o Evangelho do Reino, que cuida, que trata, que busca pessoas e não coisas. Louvado seja Deus. E aqui já vemos, já conseguimos encontrar, já conseguimos identificar informações que, se nos dedicarmos ao estudo em sua leitura, os nossos olhos já começarão a se abrir, a enxergar. E enxergando, podemos identificar aonde estamos indo. Louvado seja Deus. Então podemos já de antemão identificar realmente o que está sendo apregoado, que mensagem estão trazendo. Será que é o Evangelho do Reino que temos recebido? Ou é o Evangelho do homem? Ou é o Evangelho da terra? Ou é o Evangelho que traz referência, aleluia, para que venha pôr o homem em destaque e não Deus? Por isso precisamos buscar continuamente, primeiramente entender o que é o reino, o que é fazer parte do reino, para entendermos o Evangelho do Reino. Aleluia. Então, no próximo vídeo, vamos ver a ação do Evangelho sobre as pessoas. No próximo vídeo, vamos dar continuidade para que venhamos ver a ação do Evangelho, o que ele faz na vida das pessoas. Mas o Evangelho do Reino que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Amém? Então, acompanhem, continue e aguardem o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.